Olá, amigos! Aqui do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu quero conversar com vocês a respeito das dificuldades que é encontrada ao estudar psicologia. E uma das coisas que eu pude perceber depois que eu comecei a estudar psicologia é como conciliar a religião e a psicologia. Elas andam juntas ou não? Bom, para início de conversa, eu fui criada dentro da igreja. Eu fui criada com os princípios bíblicos, religiosos. E dentro da igreja tem muito um costume, não todas, mas você não pode questionar, você não pode indagar. Quem você pensa que é para indagar ou questionar Deus, né? Você que é um ser insignificante. E sempre com um menosprezo ao ser humano, né? É assim, você sempre precisa se diminuir para que Deus esteja lá em cima e você se recolha a sua insignificância. E é muito questionável, porque quando você começa a estudar, eu não acredito que só a psicologia faz isso, mas eu acho que qualquer faculdade que você comece a fazer ali do direito, da parte humanas, você começa a questionar muita coisa, principalmente direito e psicologia. Você começa a questionar porque você quer resposta de muita coisa que você não entende. Eu lembro que quando eu era criança, eu questionava muito a minha mãe e o meu pai. E aí vinha sempre aquela frase do tipo, quem é você para questionar Deus? Não questiona, faça o que tá na Bíblia. E se a gente fosse seguir a Bíblia, a ferro é fogo, arrisca, muitas coisas ruins estariam acontecendo. Para quem realmente lê toda a Bíblia, entende o que eu estou falando. E a Bíblia, ela é muito subjetiva, porque cada pessoa tem um entendimento da Bíblia. Não é uma coisa assim, exata, como 2 e 2 é 4. A Bíblia, ela é subjetiva, aquilo que tu acredita, aquilo que tu interpreta. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha, né, uns questionamentos sobre religião. Eu não vou na igreja. Não sou contra quem vai, enfim, mas eu não sou de igreja. Mas eu acredito em Deus. E eu acredito sim em Jesus Cristo. Mas, dentro desse contexto, quando a gente estuda a psicologia, a gente fica meio que embaraçoso, sabe? Começa a te dar umas paranoias assim, será que Deus existe de verdade? Será que Deus não é um ser criado na nossa cabeça de uns tempos atrás, de outras pessoas para dominar o mundo, porque a Bíblia, de fato, ela foi criada por um homem, ou melhor, por vários homens. A Bíblia coloca que a mulher que deu a fruta proibida para o homem. E aí os homens, eles colocam nós mulheres como inferiores por conta disso, que nós que destruímos eles, porque se não fosse nós, eles não existiria pecado, eles não teriam que trabalhar. Só que na Bíblia vem dizendo ali que a mulher também ela pagou, né? Ou melhor, a gente paga até hoje pelo que a gente fez, vamos dizer assim. Quando Eva pega o fruto proibido e come, Deus dá ali o castigo a ela, que é sentir dores no parto, que a gente sente até hoje. Só que, no meu entendimento, quando se fala da fruta, né, tipo da maçã, que é o que as pessoas coloca assim como se fosse uma fruta que comeu e aí a pessoa ficou assim. E eu não acredito nisso, de verdade. Hoje, com a idade que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, estudando, conhecendo um pouco da Bíblia, porque cara, eu conheço ali aquela coisa assim, bem pouca. Mas eu entendo que o que Eva pôde compreender é o conhecimento. Ela teve conhecimento. É como se ela soubesse que existisse e quando a serpente fala com ela obtém um conhecimento de outras coisas, de que ela pode. Uma coisa que eu questiono muito e que eu ainda não tive resposta é quando a serpente fala com Eva que Deus não quer que ela coma da fruta do bem e do mal, porque sabe que ela vai ficar tão inteligente quanto Deus, por isso que Deus proíbe, e aí ela come. E aí, assim, com o passar dos anos, você vê a evolução do ser humano. E você vai ver também que olha tudo que o ser humano consegue construir. O ser humano ainda não chegou a conseguir
fazer um ser humano como o próprio Deus, que somos nós. Mas, assim, existem robôs que imitam a gente, que fazem coisas que a gente faz. O homem conseguiu colocar um avião para transportar pessoas de todo mundo. Conseguiu construir um carro, conseguiu construir um computador, um celular. Claro que, ao meu ver, isso não chega nem perto da dimensão do que Deus é. Mas, assim, a gente tem inteligência. A gente... É tanto que quando o Adão e Eva comem a fruta do bem e do mal, como se dizer, né, que eu acredito que é o conhecimento que eles obtêm, eles percebem que estão nus. E até então, eles estavam nem aí, eles estavam nus ali, e para eles foi normal. E quando ele come da fruta, que ele obtém esse conhecimento, é como se desse estou nu, isso aqui é errado. Por que é errado? Porque eles obteram conhecimento. E aí tem uma coisa também que me intriga muito. O mundo, ele é regido pelo que está na Bíblia. Por exemplo, não matarás, não roubarás, né? Honra teu pai e tua mãe. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu Deus acima de todas as coisas. Claro que dentro do Brasil, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito religiosa, né? Em outros países é diferente. Eles adoram outros... Existe o Deus Sol, o Deus da vaca, o Deus do elefante, que eles adoram essas pessoas, né? E se a gente tivesse nascido lá, a nossa cultura seria essa. Então não dá para julgar. É muito complicado esse julgamento. E dentro do que eu estudo, dentro da psicologia, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar, dizer que uma pessoa, por exemplo, ela nasceu gay ou ela se tornou gay por conta da questão familiar dela, né? Eu acredito, dentro daquilo que eu já estudei, que ela tem sim um potencial de se tornar quando ela é estimulada, mas que ela já nasce com aquele desejo. Eu acredito dessa forma. E não tem como aqui caber o julgamento de dizer que essa pessoa vai para o inferno, não. Não cabe a nós. É muito contraditório. Aí as pessoas vão pegar o versículo que diz que os homicidas, que os assassinos, que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, né? Então que os homossexuais não herdarão, enfim, eles vêm com essa questão. E aí eu me pergunto, onde está o céu? São vários questionamentos que a gente, para ter esse entendimento, a gente precisa buscar muito a Deus, mas não dentro de igreja, dentro de uma placa ali, de um rótulo. Você não pode isso, você não pode aquilo, você isso, você... O mundo é regido pelo que está na Bíblia. Porque se você for ver, a nossa legislação, a Constituição é feita que a gente não pode matar. A gente pode roubar? Não, senão a gente vai preso. Se a gente matar, a gente vai preso. Vai existir a punição. Mas tem coisa na Bíblia que é atormentadora. Como, por exemplo, um pai que tem relação sexual com sua filha. Como, por exemplo, na época de Moisés, ele chegou lá, eles, né, o povo hebreu não podia ser escravo. Deus tirou o povo do Egito. Mas, quando Moisés entrava em terras de outras pessoas, ele podia chegar lá e matar. Ele podia matar as idosas, ele podia matar as mulheres que tinham filhos e suas filhas, suas crianças, porque não eram mais virgens, matava tudo, só ficava com as meninas novas, virgens, puras, e pegavam elas e casavam com elas, e ali ia proliferando mais filhos, né? Então, assim, se a gente fosse viver num regime da Bíblia, de tudo segmentado, existiria muito caos no mundo. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que é olho por olho, dente por dente. Se fosse vivermos nisso, se uma pessoa fez uma coisa, a gente vai lá e faz também. Exemplo, um estuprador. Aqui no Brasil, se ele estrupa, né, então ele vai também ser estuprado. Se ele matou, ele também vai ser morto. Enfim, seria olho por olho, dente por dente. Mas aqui existem leis que proíbem essas coisas. Não existe uma pessoa fazer uma coisa e morrer. Ela vai ficar presa e olha lá se ficar. Então, é muito complicado, sabe? A nossa mente, ela não fica mais com aquela coisa, ó, isso aqui, pronto, acabou. Não questione, não pergunte. Se você vai estudar psicologia, você tem que colocar uma coisa, eu sou evangélica. Sua mente vai bugar. Mas não vai bugar por mal. Vai bugar por bem. Até porque, vamos lá, você é psicólogo,
ou você vai se tornar um psicólogo e você vai ter contato com pessoas que vai ter questionamentos. As pessoas vão ir de todas as religiões, tá? Porque eu não estou falando só sobre a questão religiosa. O que eu estou trazendo é que mexe com a mente que você tem que questionar. É tanto que eu acredito, porque eu não participo de outras religiões, mas a espírita, o candomblé e as outras religiões, eles têm a permissão de questionar coisas. Mas a parte religiosa não pode. Tem que ser aquilo e acabou. Você não tem que questionar. Por que a religião evangélica, cristã, não permite que os seus evangélicos, que os católicos questionem as coisas, perguntem, indaguem? Eu quero resposta disso. É necessário que a gente busque. Não é necessário que a gente, o dinheiro é a raiz de todos os males e você não pode ter dinheiro porque senão você vai para o inferno. E você fica ali na pobreza, você fica ali sendo medíocre, você fica ali sem obter conhecimento, porque você prefere dar o reino dos céus, sendo pobre, sendo humilde, mas tendo um bom coração, sendo uma pessoa maravilhosa. Gente, existe pessoas pobres, egoístas, arrogantes, prepotentes, terrivelmente assim, né? E mas existe também os ricos, que são boas pessoas, que têm um coração bom, que é humilde, que sabe, muitos que já nasceram num berço de ouro, que são bons, e também pessoas que eram pobres se tornaram, né, com o esforço ali dele, e foi lá e conquistou. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas são assim. Existe o pobre ruim e existe o rico ruim. Existe o pobre bom e existe o rico bom. Então, estamos vivendo aqui dentro de um contexto que depende de como essa pessoa foi criada também. Porque a criação dessa pessoa vai falar muito sobre quem ela vai ser. Inclusive, vamos lá, dentro da igreja eu cresci ouvindo palavras como: o dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro não traz felicidade. Eu sou pobre, mas sou feliz. Meus pais falavam isso. E, gente, a gente passava por cada situação, por cada tribulação. A gente passou necessidade, a gente passou fome, né? A gente passou por situações assim de cortar água, cortar luz. Então a gente ficava ali à luz de velas, a gente ficava ali no rio, porque eu morava na Bahia, né, no interior. Então a gente ia pro rio lavar roupa, a gente ia pro rio lavar prato, essas coisas. Muitas das vezes a gente conseguia uma água ali com o vizinho, alguma coisa para tomar um banho, fazer uma comida. A gente passou dias sem comer, né? Ou quando minha mãe e meu pai conseguiam comida, dava para mim e minha irmã comer e ficavam com fome. E era um evangélico já. E eu hoje, né, naquela época eu não podia questionar, mas hoje eu questiono por Deus, por quê? Se meus pais eram tão cegos, oravam, por que eles passavam por essa tribulação? Por que as pessoas que são evangélicas sofrem tanto? Por que? Eu quero entender, sabe? Não, você não vê, é difícil. Quando você vê uma pessoa evangélica que ela tem condições financeiras, a gente vai olhar para os pastores que estão lá tirando o dízimo dos fiéis. Infelizmente, para mim é tirar, porque, vem de sua casa e me dê aqui, que Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer, né? Dízimo para mim é o seguinte: eu não concordo muito, mas respeito quem dá, quem faz. Eu acho que dízimo para mim é eu pegar o dinheiro e dar um mendigo na rua. Não necessariamente um dinheiro, porque muitas vezes ele pode usar droga, beber, mas eu posso ali comprar algo para aquela pessoa. Tem uma irmã ali da igreja que eu conheço que está precisando de um remédio e eu tenho condições de comprar. Eu vou lá e compro. Porque antigamente, os dízimos, na minha época que eu era criança, eu lembro que os dízimos, o pastor da época da minha infância, ele pegava o dinheiro e fazia isso. Quando a nossa água, a nossa luz estava cortada, o pastor foi lá, pegou o papel que estava cortado e pagou, né? E falou: irmão, não se preocupe, vai religar a sua luz e sua água. Iam lá com cestas básicas, né? Via a situação, eu tinha aquele apoio, né? E Deus tocava no coração de outras pessoas também para nos ajudar. Mas sempre vi o questionamento hoje, quando adulta, que assim, por mais que vinha alguém e nos ajudasse, mas tinha alguns dias que a gente ficava com fome. Eu e minha irmã chegamos a usar roupa usada muito tempo. E hoje, quando a gente é adulta, que a gente vai comprar uma roupa na loja, a gente fica explodindo de felicidade. Mas na nossa época, a gente era
uma pessoa pobre, sem condições financeiras, mas era evangélica. E assim, quem é evangélico não deveria estar bem de vida? Quem é evangélico, quem serve a Deus? Se Deus é dono do ouro da prata, se Deus é o dono das coisas, por que o evangélico tem que sofrer, tem que viver no sofrimento, para depois alcançar a felicidade, para depois alcançar outra dimensão e ser feliz? Não, não. Ah, não acumulei tesouros nesta terra, porque a traça e a ferrugem destrói. E as pessoas pegam o versículo e tem um entendimento delas e prega da forma delas. Quer dizer, vai dizer para um pobre, para uma pessoa evangélica, que ela não pode romper na vida, que ela tem que ficar cheia de crenças limitantes. Então, quando você estuda psicologia, sua mente muda. Você começa a fazer questionamentos do porquê. Você começa a ficar questionadora, você começa a indagar as coisas, você não aceita qualquer coisa. E isso é importante, por quê? Porque isso vai trazer amadurecimento, isso vai trazer crescimento, isso vai trazer para você um desenvolvimento, porque você está questionando as coisas e você vai em busca das respostas. Se você não tem, você vai em busca das respostas com outra pessoa que já tem. Gente, eu estou estudando psicologia, eu não sei de tudo, mas eu já mudei muito desde que eu comecei a estudar psicologia. E assim, como eu falei pra vocês, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não vivo dentro de igreja. Eu acho que eu tenho minha Bíblia, eu leio, eu busco a palavra de Deus, eu busco pedir a Deus para que Ele tire as minhas dúvidas, né? Sane as minhas dúvidas. Eu vivo conforme a lei da Bíblia, sim, mas tem coisas que eu preciso romper, porque foram implantadas dentro de mim. Não é porque eu era criança que eu acreditava em tudo. Porque, imagina, a palavra do pai e da mãe tem muito poder, né? Então, a gente não vai questionar as coisas. E então, o que eu quero trazer para vocês, assim, se vocês vão estudar psicologia, se atentem a isso, né? Eu acho que é necessário a gente ter Deus no nosso coração. Deus não está em placa de igreja, Deus está dentro de nós. Ele nos trouxe o Espírito Santo para que ele que possa habitar dentro de nós, para que o Espírito Santo possa guiar a gente nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, assim, fica aqui a minha explicação das dificuldades que é estudar psicologia. Porque, inclusive, tem uma coisa que está na Bíblia que fala sobre os escravos, né? Na Bíblia fala que Moisés escravizavam as pessoas, não o povo dele, os hebreus, mas outras pessoas. E não só nessa época, mas na época de Abraão também existia escrava. Tanto que ele engravida uma escrava dele, porque Sara não podia dar luz, enfim, aquela coisa toda. Então, assim, naquela época já existia escravos. E hoje, a diferença que a gente pode perceber de um escravo daquela época e dos de hoje é que tem a carteira assinada. Porque assim, ó, se você trabalha como CLT, você não tem direito de, como é que eu posso falar assim, nem de faltar no trabalho. E isso eu acho um absurdo. Você tá doente, você dá atestado, mas o seu patrão já lhe olha torto quando você volta. Sabe? Porque na cabeça dele, ele precisa de você, você tem que estar ali, você não tem o direito de adoecer. Então é muito complicado. E outro, você trabalha para quê? Simplesmente para comer e ter um lugar para morar. Claro, salvo algumas exceções de alguns trabalhos que pagam melhores, salvo algumas exceções, pessoas que se endividam para ter algo melhor. Mas, no mais, é isso que temos, entendeu? Então, tem sempre uma pessoa que vai obter o poder e a outra que vai estar sempre aqui embaixo, recebendo ali as ordens, as coordenadas, e há de você se não obedecer. Então, eu acho que dentro do trabalho tem que existir respeito. Se não existe respeito, fica complicado, tanto do patrão quanto do empregador, né? Do empregado. O empregador precisa respeitar o trabalhador, porque ele está ali porque ele precisa, né? E eu acho que isso também pega muito, porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente não gosta, só porque a gente precisa, é muito complicado. Eu trabalho em algo hoje, que eu sou empregada doméstica. Eu gosto muito do meu trabalho, mas tem dias que eu não quero estar lá. Tem dias que eu acho que o trabalho é insuportável. Tem dia que eu tô com uma cara desse tamanho porque eu não quero estar ali fazendo isso. Só que eu gosto de limpeza, eu gosto de organização, eu faço com amor, faço com dedicação, meus patrões sabem disso. Mas o que eu amo mesmo é ser psicóloga. Eu ainda não sou, mas eu já me imagino lá, né, sentado numa cadeira, ouvindo o paciente, acolhendo ele, falando com ele, conversando com ele, que hoje em dia não existe mais só essa coisa de psicólogo que fica ali, sabe, parado e por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, o psicólogo hoje,
né? Foi quebrado muitos paradigmas. Ele pode interagir com o paciente. Inclusive, hoje, psicólogo tem tatuagem, né? Psicólogo não precisa mais usar aquele óculos. Psicólogo não precisa mais usar coisa. Psicólogo pode pintar o cabelo de vermelho, tudo quanto é cor. Psicólogo pode ter pince. Porque antigamente era visto o quê? Não, psicólogo tem que ser aquela pessoa muito centrada, muito clean, muito bem. Então, desculpa, eu tô ainda me recuperando da pneumonia que eu tava, tá, gente? Então, minha voz não vai estar assim 100%. Então, é muito complicado. Eu não sei se vocês podem compreender o que esse vídeo hoje eu quis trazer. Não sei se vocês teve a compreensão. Me desculpa a minha voz como ela tá, mas fica aqui a minha explicação para vocês da dificuldade que está sendo cursar psicologia, entender sobre a religião, indagar, perguntar, questionar, me envolver naquilo ali, porque eu sei que logo mais, daqui a uns 3 anos e meio, quando eu estiver formada, e quando eu começar a atender os pacientes, eles vão vir com questionamentos para mim. E talvez eu não tenha resposta de tudo, talvez eu tenha que ajudar esse paciente e juntos nós vamos chegar ali a um consenso, uma explicação mais plausível, e é isso que eu acho que é importante, sabe? Então, você que quer se tornar psicólogo, você que tem esse desejo, essa vontade, quer me fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários uma pergunta, né? Deixa um joinha, deixa um legal, fala se gostou do vídeo, se o áudio tá bom, o que eu posso melhorar. Eu ainda vou comprar um microfone, tá? Pra trazer um vídeo melhor, de qualidade e tal. Mas, por enquanto, é isso, né? Que eu tenho aqui pra trazer pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha, tá? Se você gostou do vídeo, que isso vai ajudar muito no crescimento e no engajamento do canal. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.